Hora de entrevista. Aqui na programação da CNN, a gente segue falando sobre a crise argentina e essa troca no Ministério da Economia. Para entender melhor a crise e o contexto por trás dela, a gente conversa agora ao vivo com o estrategista-chefe do Banco Voiter e professor do INSP, Roberto Dumas. Boa tarde, professor. Eu já começo te perguntando qual deve ser a medida mais urgente e a primeira a ser tomada pelo novo ministro para começar a estabilizar a situação econômica lá na Argentina. Veja, boa tarde, Isabela. É difícil dizer o que ele pode tentar fazer, mas pensando aqui, o principal problema que a Argentina enfrenta agora é a falta de dólares. Ou seja, essa falta de dólares representa que não consegue atender aos anseios do acordo que ele fechou, que o governo fechou com o FMI, e não consegue importar. Não consegue importar nem óleo diesel. Esse é um dos problemas do desabastecimento. Então, uma medida de imediato que eu espero, que eu acho que muita gente deve esperar, é uma maxi-depreciação cambial do câmbio oficial. Ou seja, o câmbio paralelo está 380 pesos, enquanto o câmbio oficial está 130. Ao depreciar esse câmbio, você torna as exportações mais competitivas e isso traz mais dólar para o país. Agora, no meio tempo, é bem provável que você não está fazendo uma guinada de 180 graus na política econômica. O Sérgio Massa está entrando muito mais para ter uma construção política e uma certa governabilidade entre aspas, os governos, vamos dizer assim, de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, porque eles estão em rota de colisão. Então, ele, como ou atual presidente da Câmara, ele tem um tráfego bastante importante em relação às principais forças de produção. Agora, achar que ele vai conseguir controlar uma inflação de 60%, que pode chegar a 90%, um risco país de 30%, com medidas que levam apenas a uma maxi-depreciação cambial, isso não me parece muito verdadeiro e factual e possível de acontecer. Por quê? Porque tanto Cristina Kirchner quanto Alberto Fernandes, como Sérgio Massa, eles são provenientes do mesmo seio do peronismo. Ou seja, um pró-intervenção estatal tentando ajudar os pobres via emissão monetária. Então, não espero que mesmo com esse superministro de Economia, Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Produtivo, tenhamos uma guinada de 180 graus na economia. É mais uma tentativa de organização institucional, mas não uma completa reviravolta e um plano, que é o que eles precisam, macroeconômico, de fato, com retidão fiscal e liberalização de preços e mais dólar na economia, isso vai ser feito porque senão as medidas seriam muito duras e não parece que esse triunvirato aí seria capaz de oferecer justamente no final de governo. Isabela. Professor, já que você tocou no assunto da depreciação cambial e também do dólar, eu quero te perguntar, o fim da moeda, o fim da moeda argentina no caso, né? Muitos empresários chegam a debater essa possibilidade. Existe, de fato, uma possibilidade de dolarização da Argentina? Isso ajudaria em alguma questão nessa crise econômica? Veja, dolarização você tem prós e contras. Quando você dolariza um país, você simplesmente abdica da política monetária local. Você está deixando claro para a comunidade internacional que você não tem condições, o seu Banco Central não tem condições de controlar a economia. Então, a economia, a emissão monetária, a taxa de juros, de certa maneira, acaba sendo determinada pelos Estados Unidos, porque ele é emissor primário da moeda dólar. Então, isso é possível. Num país poderia ser mais possível, mais provável, pequeno. A Argentina não é tão pequena assim. Eu acho que poderia tentar alguma coisa muito mais semelhante ao plano real antes de desistir completamente do arcabouço monetário institucional que eles têm. Mas uma dolarização da economia, de novo, como eu sempre digo, você precisa estar em consonância com a economia dos Estados Unidos. O que eu quero dizer? Enquanto a economia dos Estados Unidos pode crescer, provavelmente o que eles vão fazer lá é subir juros. Ótimo, então nós estamos no momento ideal.
que eu preciso controlar a inflação aqui, então subo os juros. O problema é quando você tem um choque assimétrico. Uma economia está aquecida e a outra desaquecida. Você tem que acompanhar a taxa de juros dos Estados Unidos. Ou seja, você perde completamente a soberania da política monetária e é um aviso claro de que o Banco Central da República da Argentina não tem mais condição nenhuma de controlar a política monetária do seu país. Professor, a Argentina já passou por várias outras crises, né, na economia. De que forma esses episódios passados acabaram contribuindo para a instalação da crise que a gente vê agora? Veja, a Argentina, é o que eu sempre digo, eles não esqueceram nada e não aprenderam nada. Eles continuam cometendo os mesmos erros. Já era na época do nosso país, na época do Brasil, que você tinha o Plano Austral, que você fez o congelamento de preços e salário, a gente lembra dos fiscais, o Sarney, etc. Não deu certo, acabou com problema. Eles passaram pela crise de 82 por causa dos petrodólares tomado lá fora. Nós também passamos por isso, passamos pelo plano cruzado, que eles tiveram o plano astral, depois eles tiveram o plano cavalo, que não chegou a ser uma dolarização, mas fixou o câmbio de 1 para 1, assim como nós fizemos. Não deu certo, saiu, depois entrou Durhalde, entrou Kirchner, entrou Maurício Macri, voltou o kirchnerismo, voltou o Maurício Macri e depois agora com Alberto Fernandes volta com um absurdo de querer congelar preços e salários. E cada ministro que entra, Isabela, acontece o seguinte: você tem um bruto receio de que o próximo ministro queira adotar um congelamento de preço. Se você acha que o preço vai ser congelado, o que acontece? Você antecipadamente aumenta o preço dos teus produtos e, se precisar, dar desconto, só para que a sua tabela já seja congelada lá no alto do preço. Por exemplo, teve uma empresa essa semana que chegou a subir o preço de 25%. Por quê? Isso é receio de que, eventualmente, uma próxima medida governamental, que era usada na década de 80, seja usada agora a partir de 2022, congelamento de preço. Então é importante que as cartas sejam colocadas. Vamos parar com essa coisa de heterodoxia monetária que não deu certo. Não deu certo no Brasil, não deu certo no México, não deu certo na Argentina e não vai continuar dando certo na Argentina. Por enquanto, eu não vejo uma ruptura monetária de tal magnitude. É muito mais, como eu disse, um interesse de governabilidade, porque se você pegar Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, eles estão numa rota de coalizão, e fica muito difícil governar o país assim. Mas eu não vejo grandes mudanças, a não ser de imediato, mais controle de capitais e uma bruta maxi desvalorização cambial. Professor, muito obrigada pela entrevista. A gente acabou de falar com o estrategista-chefe do Banco Voiter e também professor do INSPER, Roberto Dumas. Muito obrigada, professor. Seja sempre bem-vindo aqui na CNN. Obrigado, Isabela. Um abraço. Um abraço, bom final de semana.